Agora que a gente aprendeu como a gente consegue o Access Token usando a API da Gerencianet para Pix, agora a gente vai tentar fazer uma cobrança. A gente vai tentar gerar uma cobrança usando essa API. Bora lá? Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e já vamos direto para o código. Se você não se lembra o que a gente fez no último vídeo, a gente criou nosso projeto usando Rails e depois criou uma rota que aponta para esse método aqui chamado auth. E nele a gente basicamente fez uma requisição usando HTTPS para a API da Gerencianet que lida com o Pix. Algumas coisas a gente precisou fazer, como guardar nossas credenciais no lugar certo aqui usando Rails e ler o nosso arquivo de homologação. Mas no final, eu já estou com o código rodando aqui, a gente vem aqui, ó, ele já até está com um aqui, mas se eu der um send na nossa rota, ele vai gerar um novo Access Token para a gente. Legal, né? Agora o que a gente vai querer fazer é criar outra rota, ou seja, outro método e apontar uma rota para esse método para fazer essa cobrança, né? Esse charge. Então, para fazer isso, vamos já criar aqui um def. Deixa eu botar aqui para baixo. Deixa eu aumentar aqui, né? Pronto, acho que esse tamanho tá bom agora. E eu vou chamar isso de charge. Legal? Vou fazer um end. E para que isso funcione, eu tenho que novamente vir aqui em configurações, vou abrir minhas routes e vou criar do mesmo jeito aqui. Get charge. Isso daqui vai estar apontando para o nosso controlador auth no método charge. Legal, salvei. Agora isso já deve estar funcionando. Bora testar se isso está funcionando. Para fazer essa requisição, a gente vai precisar desse token. Esse token aqui que a gente consegue quando a gente faz essa requisição aqui. Ó. A gente vai precisar desse token. Só que para conseguir esse token, para a gente passar de um método para o outro, a gente vai ter que usar esse escopo inteiro aqui, né? O escopo do nosso auth controller. Para fazer isso, eu vou criar essa variável começando com 2 arrobas e vou chamar ele aqui de token. Por enquanto ela vai começar vazia, mas aqui embaixo, quando a gente conseguir pegar essa resposta e antes de renderizar um JSON para mandar como resposta desse método, eu vou querer preencher essa variável. Então eu vou fazer token igual a... E aí, como é que eu consigo esse token? Eu basicamente vou ter que pegar o que está no body desse response, transformar no JSON, né? Porque na verdade ele vem como um textozão formatado em JSON. Então eu vou precisar usar o JSON para transformar isso num hash e aí sim pegar ele para mim. Então vamos fazer isso agora. Para fazer isso, basta que eu faça json.parse, justamente response.body. Então estou literalmente decodificando esse JSON, né, transformando ele num objeto. Só que eu não quero o objeto inteiro aqui em token, eu quero somente o nosso access token. Legal? Agora, para testar se isso funcionou, eu já posso fazer aqui no nosso charge. Então, para fazer isso, eu posso fazer um puts, né? Então, ele printaria aqui no nosso console, ou eu poderia fazer um render. Vamos fazer os dois. Primeiro, o puts. Então, vou dar um puts aqui no token, que é como um print, né? Token, vou salvar. Então, vou primeiro rodar o nosso auth. Vamos ver se nenhum erro, tudo bem. E agora, eu já estava aqui, ó. Aqui vocês já estão tomando spoiler do meu teste. Mas eu já estava aqui com uma nova aba do Postman aberto que está justamente com essa rota. Se eu der o send nela agora, ok, não chegou nada, 204 no content. Eu acredito que talvez tenha sido porque eu preciso parar o meu servidor e rodar de novo. Na verdade não, né? Funcionou, é porque eu não criei uma renderização, mas ele printou o nosso token aqui. Legal, já está printado. Para resolver aquele problema, bastaria que eu fizesse aqui um render JSON, e aí agora sim eu passo o token. Se eu salvar isso, teoricamente agora ele deve mostrar aqui para mim. Deixa eu ver se eu salvei, deixa eu rodar aqui. Vou salvar JSON token, legal. Eu vou criar aqui no auth, alimentei lá o token e agora eu vou rodar aqui. Legal, agora sim o token chegou aqui. Beleza, agora o que a gente precisa fazer é fazer essa cobrança imediata, que é a primeira coisa que na verdade tem na documentação. A documentação aqui da Gerencianet, que é muito boa, então é muito bom quando a gente tem acesso a uma documentação que é muito boa, que aí a gente pode seguir sem problemas.
Então, aqui, já logo depois daqui das credenciais, certificado e autorização, a gente tem aqui os nossos endpoints. E o primeiro endpoint é justamente esse que é muito bom para a gente testar se está tudo funcionando, que é o da cobrança imediata. Então, ele basicamente diz que a gente tem que fazer uma requisição para esse ponto aqui, né, esse endpoint, e passar no corpo essa estrutura. Vamos fazer isso. Para fazer isso, é claro, você pode depois entrar aqui na documentação e ler a respeito de cada um desses atributos, mas a gente vai conversando pelo que eu consegui aprender com a documentação. Então, vou abrir aqui e o que a gente vai fazer é basicamente isso aqui. Isso tudo aqui a gente vai fazer de novo porque a gente vai estar fazendo outra requisição, né? Então, eu não preciso, na verdade, dessa parte de baixo, é só aqui onde eu crio o meu HTTPS e depois meu request. Vou copiar aqui e a gente adapta depois. Eu posso tirar esse putz daqui, vou deletar e vou colar ele aqui. Algumas coisas que a gente precisa fazer agora. Primeiro é que a gente não tem acesso a esse cert file aqui, porque esse cert file ele ficou dentro do auth. Deixa eu tirar esse carinha da frente para a gente conseguir ver melhor. Legal. Esse cert file ficou dentro do auth. Eu vou recortar ele daqui e eu vou colar ele antes do nosso token. Só que se eu colocar ele dessa forma aqui, eu não vou ter acesso, na verdade, em nenhum dos métodos. Então, para fazer isso, eu vou colocar o @ depois também. Antes, na verdade. E aí, basta que eu corrija aqui no auth, onde eu usava o cert file, e que eu corrija aqui no charge também. E agora, eu vou ter acesso a essa leitura, né, de arquivo de qualquer uma dessas partes aqui. Legal. Outra coisa que a gente precisa mudar, que a gente já pode mudar de agora sem muitos problemas, é que a autenticação que a gente vai fazer não é mais a autenticação basic. Vamos dar uma recapitulada no que é essa autenticação basic. A autenticação basic é bem como se fosse você entrando numa rede social, por exemplo, e você bota seu e-mail e sua senha. Quando você bota seu e-mail e sua senha, você está realmente fazendo uma autenticação básica. E essa autenticação básica gerou aquele nosso token. E para que cada vez que você faça alguma ação na sua rede social, por exemplo, dar um like, compartilhar alguma coisa, se inscrever nesse canal e por aí vai, você não tenha que botar seu e-mail e senha de novo, esse token fica guardado, que foi exatamente o que a gente fez aqui. Esse token fica guardado e as próximas requisições vão usando esse token. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Ao invés de fazer essa requisição simples que a gente fez aqui usando o base64, por aí vai, a gente vai fazer a requisição com token. Se a gente olhar aqui no Postman, na resposta do auth, ele diz aqui, ó, o tipo do token é o bearer. Então eu vou copiar esse termo, esse bearer, e eu vou substituir aqui onde tem basic. Legal, substituir. E agora esse cred base64 não existe mais para a gente, mas a gente tem o nosso token. Legal, agora a gente já resolveu essa parte. A última parte que a gente precisa mesmo resolver para que isso daqui funcione, a gente consiga fazer essa cobrança em ambiente de homologação, né, em ambiente de teste, a gente vai ver tudo em produção mais para frente, a gente está aprendendo primeiro ainda, é mudar o nosso body, né? Não faz mais sentido esse tipo de body que a gente quer aqui, a gente quer algo parecido com isso aqui. Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu quero isolar esse body. Eu vou isolar ele e eu vou fazer com que... Então, primeiro, para eu isolar ele, né? Eu não posso deletar assim. Eu vou fazer um data, vou criar um map, né? Um hash aqui no data, e esse data eu vou converter para JSON direto aqui no body. A gente fica mais organizado assim, legal? O que a gente vai fazer é basicamente usar esse código aqui lá no Ruby. Então, posso já copiar esse código e a gente vai conversando de um por um os parâmetros que ele tem. Eu vou substituir aqui no meu data. Legal, ele salvou aqui. Só que tem uma coisa importante. Quando a gente está lidando aqui no nosso Ruby, não vai ser assim que a gente vai criar o nosso hash. Na forma padrão que a gente já está acostumado usando tanto as chaves, no caso, né, como strings. As nossas chaves não vão ser strings, vão ser símbolos mesmo. Então, eu vou tirar as aspas de todas as chaves aqui. E aí sim ele vai funcionar. Se eu não fizer isso, ele não funciona, tá? Você pode até tentar ir e você vai ver que se eu não fizer isso, ele não vai funcionar. Então vou tirar todas as aspas aqui. É claro que nos valores a gente pode deixar as aspas. A gente pode deixar as aspas se a gente quiser lidar com string.
Se não for um valor, se for uma chave, aí sim a gente tira. Pode ver que a corzinha já ficou bonitinha. Então vamos passar de um por um quais são essas informações que a gente está passando aqui. Dentro de calendário, a gente vai ter um campo chamado inspiração. 3.600 é 1 hora, 3.600 segundos. Então é basicamente o quanto essa cobrança, por quanto tempo essa cobrança vai valer. O devedor é quem você está cobrando. Quem é que você quer cobrar? Quais são as informações da pessoa que você quer cobrar? Por isso que sempre para fazer um Pix, a gente precisa do CPF da pessoa que a gente quer cobrar. Na verdade, sempre não, mas na maioria das situações a gente precisa. Então, a gente vai ter a informação do devedor. É claro, eu estou usando os dados que já vieram aqui. Eu poderia mudar isso daqui, poderia ser qualquer coisa nesse campo, principalmente quando a gente estiver em produção, a gente vai estar usando os dados reais. Mas nesse caso, a gente só tem o CPF e o nome certinho. O valor também poderia ser qualquer um, a gente passa ele como string, que é um double dentro. Você pode notar que isso daqui é um double, mas está formatado como string. Esse é o padrão que a gente segue. Então poderia ser qualquer valor aqui, então 55.52, sei lá, qualquer coisa. Aqui em chave. Em chave é bem importante essa informação aqui. Essa é a sua chave Pix que você vai receber esse valor. Então, se você for lá na gerência NET, você tem que ir lá no aplicativo, criar essa chave, que é um número aleatório, e colocar aqui. É claro, para o teste a gente não precisa, poderia ser qualquer coisa aqui, eu estou usando a do exemplo, e tudo bem. Mas se fosse um caso real, você precisaria dessa chave aleatória que você consegue obter criando no aplicativo da gerência NET, legal? Por fim, aqui uma solicitação do pagador, que é basicamente aquele textinho que a gente manda no Pix. Então, poderia botar aqui um aceitas Pix. Legal. Com isso posto, a gente já configurou o nosso data. Falta só uma última coisa, que é, se a gente vier na documentação, a gente vai notar que a gente precisa mandar para esse ponto aqui, esse endpoint. Então, vou dar até um Ctrl+C nele. E qual o problema disso daqui? O problema é que a gente está usando a base URL. E a nossa base URL tá fixa, né? Tá mocada no endpoint da autenticação. E não é o que a gente quer. Então, eu vou deletar essa parte aqui. Na verdade, não vou deletar, eu vou recortar essa parte aqui. E aqui, onde tem a autenticação, eu vou concatenar essa parte que eu recortei, é claro, entre aspas, para ser um string. E agora, essa é de fato a URL de base. E aqui eu vou ter uma concatenação dessa URL de base com o endpoint que a gente está interessado. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no nosso método charge. Vou ter que copiar aquilo de novo, vou dar um Ctrl+C aqui, que é /v2 /cobrança, cob, né? E agora eu vou salvar e, teoricamente, se eu não esqueci de nada, tá tudo certo. Bora testar. Para fazer isso, eu vou primeiro vir no Postman e vou rodar o auth para ver se nada quebrou, porque não pode ter erro aqui em nenhuma parte do código, mesmo que seja métodos diferentes. Então, vou rodar. Legal. A gente até viu que mudou aqui, mas está funcionando direitinho. Agora, eu vou vir aqui no charge, vou rodar e vamos ver o que acontece. Legal, a gente não teve como ver ainda, porque, legal, ele rodou tudo, mas a gente esqueceu de mudar o nosso render. Então, vou voltar aqui no charge, e ao invés dele printar o token, eu quero que ele printe a resposta. Só que eu nem estou pegando essa resposta. Para eu pegar essa resposta, eu vou copiar essa linha aqui e vou colar depois de que eu configurei tudo. Então, a resposta vai estar em https.request, eu passo as configurações da request. E aí eu posso responder aqui, né? Eu posso literalmente responder com response.body. Se eu salvar isso e fizer o mesmo processo de novo, vou conseguir a autenticação. E aí vou rodar aqui e legal, funcionou. Conseguimos fazer nossa requisição de uma cobrança imediata em ambiente de homologação por enquanto. Então aqui a gente vai ter o calendário, ou seja, a data de criação e expiração. Ele criou o ID da transação. É bem interessante isso, que você pode já usar um ID pronto e você pode não especificar um ID de transação, e aí ele cria para a gente. Nos nossos exemplos a gente basicamente não vai especificar, ele vai sempre criar para a gente. A gente conseguiu algumas informações de location, a gente está vendo aqui que o status está ativo, a gente está vendo o devedor, o valor, a chave e a solicitação. Tá tudo certinho, isso já estaria ativo.
O nosso passo daqui em diante é fazer como a gente transforma isso daqui, por exemplo, naquele QR Code que eu poderia mandar para uma pessoa e aí ela pagaria esse QR Code e a gente receberia esse dinheiro na nossa conta da Gerencianet. Porém, para fazer isso, a gente não tem como fazer no ambiente de homologação, porque a gente precisa estar no ambiente de produção, já que essa operação ela é feita com o Banco Central. Então a gente vai estar realmente criando uma coisa verdadeira, né? Uma coisa que não é só de teste. E é justamente isso que a gente vai fazer logo mais adiante. Então vai ser bem interessante, eu espero que você esteja curtindo essa nossa aventura de aprender como fazer uma aplicação que usa elementos do Pix para criar uma coisa muito real e muito atual, tudo com a ajuda da documentação da Gerencianet. Então eu espero que tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!